Essa faixa é o nome do nosso CD, O Que Me Faz Feliz. Fugir do convencional sempre foi minha doutrina. Sonhar alto demais sempre foi a minha sina. Às vezes pareço louco por sonhar alto demais, por querer muito mais do que o que te satisfaz. Sempre criticado por buscar o improvável, brigar com o óbvio é meu prazer interminável. Posso até ser louco, não quero ser mais um burguês. E eu quero mais, muito mais, do que essa sua sensatez. Atleta, jogava futebol. Um belo dia eu fui numa excursão com os amigos, um maluco tocando no ônibus lá, caixa, eu falei, caraca, é isso. Aí eu estava sendo convocado para a seleção brasileira na época de futsal, aí não tive liberação para ir, um monte de coisa. E aí eu descobri, naquele momento, que eu teria alguma vocação para música. E aí eu usei a mesma disciplina do esporte para música. Isso me levou a ficar horas aqui dentro dessa mesma sala aqui, sabe, tipo 12 horas por dia, trabalhando, estudando em cima, mantendo as notas da escola, depois da faculdade, mas estudando muito sobre tudo que envolve a música. Eu comecei essa loucura da bateria, aí eu peguei um tambor, 2 tambores da escola, na verdade. A diretora ficou com pena de mim, me emprestou. Eu fiz um volante com um cano e eu saía de casa escondido, que na época... Eu não vou nem dizer que meus pais não queriam que eu fosse músico, mas eles não poderiam saber. Então eu pegava a grana pegava a grana do ônibus, a grana do lanche, eu pegava a bicicleta, fazia lanche em casa, levava, pegava esse dinheiro escondido e pagava aula de bateria escondido. E aí, um belo dia, eu peguei lá com o professor na parede da sala de aula dele um prato amassado, aí fiz esse pedestal e comecei a tocar por aí com isso. E aí, na casa dos amigos que tinham guitarra, o cara, eu tenho uma guitarra aqui e tal, eu tenho um baixo. E a gente se juntava e eu montava lá minha almofadinha com um surdo, com uma caixa e com aquela mulambice toda lá, que era tudo improvisado. Minha mãe, ela é professora, né, de música, então desde que eu nasci eu vivo na escola de música. Ela me levava... Quando ela ia dar aula, me deixava lá sentado, ficava no E não adiantou, lá, né? Todo dia. Não adiantou. Não adiantou, cara, impressionante. Tentei, né? E aí, a gente desde cedo entrou nas aulas de teoria musical, harmonia, enfim, todo o ensino teórico da música, né? Só que no fundo, apesar dela ser professora, todo mundo tem um certo medo do filho ser músico, né? Porque é uma estrada muito incerta, né? E além disso, além de ter a música, sempre fomos instruídos, não, vai, faz o seu caminho normal, estuda, faz faculdade, faz tudo. Porque se der tudo errado, se você não conseguir, tem os 2 caminhos para você seguir, né? No começo eu te digo que eu comecei meio forçado, né? Porque eu era professora, eu falei, poxa, mas por que você está me ensinando música? Aí ela, eu quero que seja uma alternativa, que você possa, além de se divertir, se um dia você achar que isso pode ser legal para sua vida, você vai e segue.
Aí, quando eu era moleque, eu nunca parei para pensar isso. Depois de um tempo, eu falei, caramba, é verdade. Aí comecei a me dedicar mais. E eu comecei no violão, só que eu não conseguia tirar som do violão. E aí eu falei, mano, eu quero um negócio que eu aperto esse barulho. Aí fui pro piano, aprendi piano, me formei em piano. Aí quando você vai formar na música, você tem que tocar um instrumento complementar. Aí eu voltei pro violão, que hoje é um instrumento que eu toco na banda. E depois fui pra guitarra também. Depois a aula de guitarra foi legal, porque eu dava aula pro meu professor de teoria musical e ele me dava aula de guitarra, então foi uma troca. A música ela entrou na minha vida através dos meus pais e da igreja, né? Eu nasci no lar evangélico, faço parte até hoje. Então, assim, sempre que é pro culto, sempre tem música, né? Violão, guitarra, pandeira, acordeon, isso tudo. E eu me lembro que quando eu estava com 6 anos de idade, o meu pai estava no culto com a minha mãe e o violão ali já todo arranhado, que é meu irmão fazendo violão de cavalinho. Meus irmãos gêmeos comigo, é músico também. Aí eu lembro que sem querer eu botei um Ré maior no dedo assim, fiquei tocando. E toda vez que eu botava a mão no violão, eu não esquecia mais aquela posição, eu gostava do som. Falei, pô. Aí quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, essa posição aqui, mas isso aí é um Ré maior. Ela me ensinou a segunda posição, que no caso, se eu for falar a segunda, seria o 5º grau. E o 4º grau. Então eu ficava brincando o dia inteiro com aquelas 3 posições e não esqueci mais. Mas eu chegava no culto, eu prestava muita atenção. Eu era pior que uma coruja. Os caras tocando e eu ficava assim. Até que um belo dia eu cheguei cedo no culto e o rapaz falou assim, poxa, o Marquinhos, que é até um grande amigo meu também, o sósia, ele falou assim, o Marquinhos não vai tocar hoje não. Mesmo falou, meu filho toca. Eu falei, que isso, mãe? Não, você vai tocar. E na igreja é aquela que a gente está acostumado, sabe, né? Que a pessoa vai cantar muito mal, dá o tom e você vai apurando o teu ouvido. Então foi assim que, graças a Deus, a música entrou na minha vida, né? Eu fui muito influenciado pelo meu pai, apesar de ele não ser músico. Mas ele gostava muito de escutar, assim, ele sempre foi um colecionador de discos. Na época era o vinil, ele tinha muito vinil. Aí um belo dia, escutando música com meu pai, ele pegou o disco, porque ele foi muito cruel, né? Porque ele pegou um disco do Rush, o vinil, colocou na vitrola na época e falou assim, moleque, escuta isso. O baixo dessa música. Quase isso, quase. Aí ele pegou, botou assim e começou, cara. Ó, Raio, eu fiquei prestando atenção naquele baixo. Aí me passou uma frase na minha cabeça assim, tipo, cara, se um dia eu for tocar um instrumento, vai ser com baixo elétrico. Não tinha como fugir daquilo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu tinha 13 anos na época. Só que nessa época eu era esportista, assim, parecido com o André. Eu joguei muito futebol, depois do futebol fui jogar handebol e acabei jogando muito, disputando campeonatos brasileiros e tal, pela seleção da cidade, essas coisas todas. Aí eu tive uma decepção que eu precisei parar de jogar o handebol e onde eu me encontrei foi justamente na música, para poder suprir toda aquela falta que eu tinha de fazer alguma coisa, um hobby, alguma coisa que me impulsionasse a minha vida. Eu estava meio desesperado, não sabia o que fazer, né? Chego hoje, agora e sempre, vivendo o que eu sempre quis. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que me faz e o que me faz feliz. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que eu sempre quis. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que me faz e o que me faz feliz. Há 4 anos atrás, a gente estava montando uma produtora de música em Niterói, onde o Douglas tinha mandado um material para lá, e aí nós nos conhecemos nessa questão de mandar material, e aí o pessoal resolveu, porque ele falou, vamos, botou pressão, partiu para lá. Eles não gostaram do meu material, tá? Isso. Diga-se de passagem. Eu tinha vetado. Eu vetei, eu falei, esse cara eu não quero ver. Eu vou para Niterói. Porque na verdade a direção musical lá, a produção musical era minha. E realmente o material que ele mandou não estava legal. E aí quando bateu o material dele em cima, aquela coisa toda, eu realmente falei, cara, pô, vamos pensar de outra forma e tal. Só que ele começou a ligar para o outro sócio. E aí, o cara vai aparecer. Eu falei, não. Aí tava rolando um som enorme assim na sala, esse cara pegou para tocar o violão e cantar. Aí o João, que era o outro
o sócio lá falou assim, eu não falei, cara, que podia ser. O cara arrebentou. Aí eu chamei ele e falei, Douglas, olha só, nunca mais manda esse material pra ninguém. Porque se você não viesse, a gente nunca teria se conhecido e nem tampouco iria fazer som daqui pra frente, porque não tem condição. Assim, era uma opinião, a gente tem direito a ter opinião, como as pessoas podem pegar o disco e achar que não é legal. Isso aí é de cada um. E aí foi bacana, que assim, foi uma química muito legal, que esse cara já chegou e a forma, é o que ele diz, a educação, a forma imponente de ser, o leque que ele proporciona de instrumentos e tudo, aquilo foi muito legal, mas aquilo só foi possível vendo. Foi uma lição para a vida também, que às vezes a pessoa pode ter tido um caminho, então eu vejo a coisa dessa forma. O Marco foi uma coisa muito bacana, que nós nos conhecemos tocando Sultans of Swing. Na casa de um amigo que estava tendo uma jam session assim, total, um monte de músico lá, a gente moleque, vai ter som lá em casa, os amigos de escola, todo mundo se ligando. E aí eu ficava em casa, da mesma forma que essa música tocou, o Marquinhos tocou a mim também, então era um desafio tocar aquela versão ao vivo. E eu ficava aqui igual um louco, tentando tirar, mas não tinha ninguém que tocasse aquilo na cidade. Um belo dia eu encontrei com esse cara numa jam session, quando eu falei Sultans of Swing, esse cara, levantou as duas orelhinhas, é sério? E partimos para tocar música, e dali para cá, isso já faz 25 anos e tal. O Cristiano Gavioli, a gente sabe que, no meu caso, nós nos conhecemos a nível de nome, sempre ouvia um falar do outro, tal, mas a gente nunca tinha tocado. Até uma melodia que pintou um evento chamada Acoustic Sessions no CREP, lá com o André Tavares e o Márcio, abraço pra galera. E aí falaram assim, você vai tocar com o baixista lá, tem ensaio? Tem, quando? Lá. Muito prazer, Cristiano, muito prazer, André. Vamos fazer um show. E aí, falei, caraca, achei o baixista. Liguei pra ele no intervalo. Achei o baixista. Não, e ele não falou nada comigo, simplesmente ele ligou pro Douglas, aí depois de tudo ele chega pra mim e fala assim, velho, tem uma parada pra tu fazer. Eu falei, hã? Como assim, né, cara? Aí não me falou nada, falou assim, vamos sair daqui da passagem do som, não sei o quê, vamos lá em casa, eu vou te mostrar. Ele me levou na casa dele e me mostrou o disco, e ele falou assim, tira o disco que tá ensaio daqui um mês. Tem show, não sei o que. E assim, e aí, aí assim, o tempo, aí a gente faz projetos juntos, o Cristiano tem lá a T-Track, que eu também fiz parte lá, e é um grande apoio, incentivo, e aí a gente criou essa empatia. Na verdade, essa empatia que veio por todos nós, porque na verdade essa amizade, ela é construída com isso, a gente se divertia, né, cara? A gente tá brincando, tá se divertindo. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que me faz e o que me faz feliz. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que eu sempre quis. Sigo hoje, agora e sempre, vivendo o que me faz e o que me faz feliz. Sei que não te via, o combinado era que eu desistiria. Realmente tentei, se uma força inexplicável me domina. Mais uma vez, me rendo a você. Mais uma vez, eu quero te ter. Ainda não consegui apagar nossa foto juntos no celular da minha memória, coisas que eu não devia mais lembrar. E mais uma vez, me rendo a você. E mais uma vez, eu quero te ter.
você, mesmo sem querer. Posso me entregar novamente, mas não vai ser daquele jeito inocente. A gente mal sabia que até distantes algo mais resistiria. Mais uma vez me rendo a você, e mais uma vez eu quero te ter. O projeto surgiu há 4 anos atrás, quando eu conheci o André. A gente sempre teve uma ideia de fazer um projeto autoral, né? E a gente tava naquela, vamos fazer, já tinha algumas músicas minhas, algumas deles, algumas de outras pessoas que a gente achava legal. E aí eu tava trabalhando ainda como engenheiro, e aí tava meio sem tempo para dedicar a esse projeto autoral, né? E aí um belo dia eu falei, cara, quer saber? Vamos meter a cara nesse projeto, vamos fazer. A gente fez a pré-produção fizemos a e esse cara lá com a pulga atrás da orelha. Tava no processo, mas tava engatinhando ainda, né? Mas já tava com a estrutura do que seria o nosso CD, entendeu? Aí quando ele viu, eu falei assim, cara, a pré-produção tá legal. Ele levou pra casa, deve ter pensado, né? Falei, ai Jesus, o que eu vou fazer hoje, não sei o quê. O que aconteceu? Ele chegou e resolveu, falou assim, me ligou, falou, velho, eu pedi as contas. Falei, o quê? Tô indo pra aí. Falei, beleza. Tem maluco pra nada. Vamos embora. Chegou em casa, foi um choque, né, na família dele, todo mundo... Ah, mas é isso. Aí até aquela coisa toda é o processo traumático, né, de todo o lance. Na verdade, você teve dois momentos desse, né? Um antes da pré, ele chegou, ele estava em Macaé, largou. Aí a gente ganhou tempo para fazer a pré. Aí ele ficou com muita pressão lá, tava aquela história, aí ele arranjou o Rio de Janeiro. Aí começou no Rio, arranjou uma parada aqui no Rio, vou ficar mais perto. Aí já fez esse processo do Rio. Quando a pré ficou pronta de vez, ele falou, pô, né, vai construir esse trem que vai cair mesmo. Ele começou a carregador, tudo planta dele. Aí ele correu antes de cair, entendeu? E aí foi. Aí montamos a banda, começou o processo de gravação. Posso me entregar novamente, mas não vai ser daquele jeito inocente. A gente mal sabia que até distantes algo mais resistiria. Mais uma vez me rendo a você, e mais uma vez eu quero te ter. E a nossa opinião ficou dividida, se evitar é mesmo a melhor medida, se fosse pra nunca mais. Tem vários aspectos que levaram à construção desse nome da banda, né? Uma das razões é aquela que a gente já disse, né? Do dia que vamos fazer isso, vamos buscar os nossos sonhos, vamos, independente do que alguém diga, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, vou fazer o que eu quero fazer, o que eu acho, o que eu sinto que eu tenho que fazer, independente do que alguém diga pra mim que eu tenho que fazer o que eu acho importante, entendeu? E é um sentimento meu, foi um sentimento do André também. Todo mundo tem na vida algumas dúvidas, né? Pô, é muito difícil, é muito isso, muito aquilo. Cara, não é difícil, tem que trilhar o seu caminho e fazer com que as coisas aconteçam. Então a rebelião é meio rebele-se dos seus medos, entendeu? É mais ou menos uma das ideias do nome, né? Não tem nada a ver com guerra, com rebeldia, mas não, é do bem. É uma coisa tipo assim, acredite em você, se você tá afim de ser repórter, cara, seja. Se quer ser cinegrafista, seja. Mas seja o melhor então. Não é ser melhor que ninguém, seja o melhor que você pode ser.
Cada um tem uma condição, você pode não ser o melhor do mundo, mas dentro da sua condição você pode ser o melhor que você... Agora você tem que... Para você ter essa certeza, você tem que saber que você está dando o seu máximo. Evitar é mesmo a melhor medida. Se fosse pra nunca mais, teria sido diferente a despedida. E mais uma vez, me rendo a você. E mais uma vez, eu quero te ver. Mesmo sem querer, o mundo é pra você. Sempre vai ser. Mesmo sem querer, e mesmo sem querer, o mundo é pra você. Sempre vai ser. Sucesso é você tá bem com tua família, tá bem com amigos, entre amigos, fazendo o que você gosta muito, vivendo bem disso, e essa energia vai te trazer frutos. E de repente para mim seria bacana tá amanhã abraçado com o Luciano Huck lá e com o Faustão do outro, lindo. Mas, pô, eu tô feliz também de estar entre os meus amigos aqui, a gente fazendo show, a gente vai estar num show amanhã, a gente tem show sábado, a gente vai estar fazendo nossas coisas, e os nossos shows as pessoas estão pedindo nossas músicas, porque se identificaram com a ideia, a proposta das letras, entende? Eu juro que se novas chances me forem dadas, vou conquistar, né? Enfim, tem várias coisas que a gente colocou nas letras do disco, que também tem a ver com isso, as pessoas se identificam. A gente fez um show de exposição agropecuária com bandas sertanejas e o público veio para o nosso palco ali na hora, e assim, gente que a gente nem esperava, pô, toca tempo, que me faz feliz. Falei, caraca, eu conheço as músicas. Não é porque a gente está na mídia, é porque a gente está vendendo um disco na rua, já vamos para a terceira leva agora. Os CDs estão saindo, as pessoas estão replicando, tá aí no SoundCloud. Então é um trabalho sincero. Mesmo sem querer. Nossa meta agora de criação é fazer agora um CD, já que nos entendemos e que aconteceu a questão, a gente tem uma programação semanal nossa, que a gente trabalha teoricamente todo dia, mas a gente tem uma programação semanal nossa, independente dos ensaios do show autoral, de deixar acontecer, trazer as ideias e fazer fluir, porque eu acho que esse tipo de composição, ele vai vir arranjo pós as coisas irem acontecendo, como muitas músicas foram criadas assim. Nós vamos tirar um pouco da forma agora, nós vamos tentar fazer um segundo disco agora com essa química. Algumas músicas vão vir pré-estabelecidas, claro, mas algumas a gente vai fazer com que elas aconteçam aqui dentro, tipo, vamos tocar, vamos. Puxa o groove aí puxamos, tal. Primeiro, aí vocês viram ali, a gente monta o sistema, grava as ideias. Inclusive eu já compus algumas que eu nem mostrei, eu não preferi nem fazer justamente. Aí depois a gente senta, ó, pô, essa frase da guitarra com a bateria foi acidental, aconteceu, vira arranjo, e dessas ideias a gente vai tentar fazer um disco agora totalmente com alma, totalmente nascido do aleatório, virou arranjo, e do arranjo como tem acontecido nos shows, o que ele colocou. E os shows da gente, inclusive, quando a gente começou a ensaiar o disco, a gente deixou muito as influências de cada um, né? Tem música que a gente mudou o arranjo, né? O Marquinhos sempre brinca comigo, vai no carro, pô, a gente não pode mais escutar o disco, a gente mudou o show todo, não é mais igualzinho tá no disco, porque a gente vem pra cá, vem pro ensaio, vai lá pra Two Track ensaiar, quando a gente vê, a gente tá tocando do nosso jeito, já mudamos um arranjo, o Marquinhos fez uma frase, eu fiz um groove, o André fez uma frase diferente, quando a gente vê, cara, vamos colocar isso na música, a gente acaba virando até partes incidentais nas músicas que estão no disco, ou seja, a gente nem após o disco fechado, a gente parou de compor ainda. A gente deixa isso muito natural para os músicos da banda estarem sempre inovando e renovando as músicas da própria banda. E mesmo sem querer, o mundo é pra você, sempre vai ser.
Hoje eu quero que o dinheiro não faça mais a diferença. Hoje quero ver crianças chorando de felicidade. Hoje peço ao relógio ventilador que me dê um tempo pra cuidar do meu amor. Eu juro que se novas chances me forem dadas, vou conquistar. Eu juro que não tenho medo de lutar. Eu juro que se novas chances me forem dadas, vou conquistar. Eu juro. Hoje eu peço a paz que invada todo lar, sem credo corpo. Eu acho que para muita gente o rock é um estilo de vida que você tem que levar. Eu acho que não. O rock, na verdade, ele faz com que a gente passe a gostar de um estilo de música, e esse estilo de música ele se amplia, porque o rock, ele, como você mesmo falou, ele é muito sentimental. Então ele faz com que você pegue esse estilo de música e procure se abranger. Eu acho que o rock ele representa muita coisa boa para cada um, para quem curte, e respeito aqueles que só escutam rock, mas eu deixo uma mensagem para vocês. Abram a sua cabeça, porque o rock não é a única coisa do mundo, ele é apenas o início dele. E tem muita coisa boa por fora. Se você tiver a oportunidade de escutar o disco da Rebelião, por exemplo, você vai ver que além do rock você vai escutar outras coisas, como jazz, muita influência de música brasileira, de música americana, como eu acabei de falar, de groove, funk, soul. Você vai ter muita dessas coisas dentro do disco da Rebelião. E o rock é uma das mais presentes, né? A gente tem aqui um guitarrista que, além de gostar muito de rock and roll, ele tem muita zona de fusion, de funk, de soul, essas coisas todas. O André a mesma coisa, o Douglas, tudo isso. Então, e eu tenho certeza que todo mundo começou meio que com rock, apesar do Marco ter vindo da igreja, que nem ele falou, mas o rock sempre esteve presente. Todo mundo aqui é o início da vida do músico, pelo menos a nossa aqui sempre foi com rock and roll. Então, para vocês aqui que curtem muito rock and roll, escute a Rebelião, mas não deixe de escutar outras coisas na sua vida. O rock, ele tem assim, eu concordo plenamente com isso que o Cristiano falou, mas o rock, ele tem uma coisa assim muito especial, principalmente para mim e para as pessoas, que é aquela questão que o André estava falando, que muita gente hoje deixa morrer, né? Você faz uma música, o cara já acha que não faz um solo de guitarra pequeno, então não faço. Eu acho que o rock tem essa questão dessa energia, de você estar ouvindo uma música, né? De repente no meio da música entra aquela guitarra que você, sabe, aí já mexe com a pessoa, aquela adrenalina, aquela batera, aquela pulsação. Eu acho que o rock tem isso muito de bom, energia, né? Aquela coisa, você vê que quem gosta mesmo não abre mão, né? Você até vai aqui, vai ali, mas eu conheço gente, meu irmão, o cara anda de preto, ele só ouve aquilo ali, e você vê no Rock in Rio que o público né, Cristiano? É um público muito fiel, e não adianta. Você fala, não, a noite do metaleiro é a noite que lota mesmo. Então eu acho muito legal essa energia no rock, dessa coisa de fazer as pessoas prestarem mais atenção no instrumento em si, porque o rock é uma música que até em relação às outras, ela é mais popular, né? Você pega Barão Vermelho no Brasil, as bandas todas, então você vai ali, você tem um solo inserido, você tem uma bateria presente, um vocal bacana, eu acho essa energia legal. O rock, eu acho que a galera que é mais fiel, acho que quem curte rock, assim, nunca vai parar de gostar de rock. O rock é a música da arena, né? A gente diz assim. Se tiver um show de rock, não importa aonde seja, de quem seja, o público do rock ele vai estar presente. Isso daí é fato. E não é por modismo, é porque gosta. É diferentemente de você ir num show do sertanejo, de axé, do lambada, né, que já passou a época, inclusive, muita gente ia porque era a modinha. O rock, independente
tempo, né? do tempo. Por exemplo, se vier o Rolling Stones, que é da década de 60, 70, pô, Vai você lotar. viu, deu 1 milhão de pessoas em Copacabana. E olha quanto tempo tem as músicas dos caras, entendeu? Se vier o Deep Purple, em qualquer época, eles sempre vão lotar o show deles, e é tudo música do passado. Aí você pega, aí você tem a banda nova, o tal do Dream Theater. Os caras vieram, tava lotado o show dos caras, não sei o que, ou seja, o rock, a mídia tenta acabar com o rock, né, colocando outras coisas, e não consegue, porque o público é muito fiel e ele se renova, né? Nem o Douglas está falando, a gente dá aula e as crianças buscam o rock ainda. O mundo ainda pode ser salvo, está salvo, eu tenho certeza disso. Hoje eu peço a paz que invada todo lar, sem credo, cor ou diferenças. Todos saiam da adolescência vencedores dos seus medos e com histórias pra contar. O que me faz feliz é a faixa que dá o nome ao disco, né? E eu acho que é o resumo de todo o disco. É o que a gente quer que as pessoas busquem, sejam felizes, busquem seus sonhos, que é mais ou menos o que foi a minha história. E aí surgiu para dar o nome ao disco também. Mesmo Sem Querer é uma balada romântica que pegou, assim, tá tocando em algumas rádios, assim como um apelo lá no Nordeste está muito grande de uma música chamada Novas Chances, que é a música também especial assim pra gente, porque ela fala um pouquinho dessa coisa de você ter uma oportunidade nova e de tudo de ruim que possa ter acontecido com você, ou qualquer coisa que você pense que tenha sido ruim. Cara, tipo assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas você sempre vai conseguir chegar lá no fundo do poço, você vai olhar pra cima, tem uma luz, e você vai chegar lá e vai dar certo. Hoje eu peço a chuva que ao invés de tristeza traga um sorriso, a face de quem murchou, que a fome e as doenças, qualquer tipo de dor, se transformem numa flor, sem espinhos, por favor. A gente espera atingir as pessoas, fazer com que que as pessoas é simples, a energia. pra gente, a gente falou, as ambições são bastante muitas, como todos teriam. Mas sendo bem verdadeiro assim, a gente já tá atingindo. Sério, quando a gente vê as pessoas no nosso show e começando a pedir música nossa, isso já é um resultado Cantando muito já. legal, e cantando, como eu falei das músicas, tem música aqui que eu trouxe pessoas aqui para ir, pessoas saírem até chorando, falar assim, pô, cara, você disse isso pra mim. E aí você sente que você tá num caminho bacana. E aí vem aquela história do conceito, né? De tipo assim, você não tem mais 20 anos, então não acredita. Isso é o que mais a gente ouve, né? Pô, vocês já estão com mais de 30, aí passou, velho, já foi. E aí eu falo assim, mas é ser verdadeiro. Aí você fala assim, pô, então eu tô morto, acabou pra mim, então... Não, acredite. E aí é esse lance. A maior mensagem que a gente quer atingir justamente é a gente realmente olhar e ser feliz, e isso está voltando pra gente. O nosso sucesso está nisso, a gente conseguir entender que a gente veio pro ensaio e que a gente acabou de tocar, cara, foi muito ruim. Pô, mas amanhã vai ser legal. E aí a gente faz de novo. E acreditar sempre. Né? A gente está vendo hoje, por um acaso, a gente voltou de 40 dias de recesso da banda. Depois de 3 anos e meio sem parar nenhum dia. Nenhum. Esse cara veio para cá e ficou, acabou. Não, então a gente está num processo muito massacrante. Então a gente falou assim, vamos parar alguns dias para todo mundo ver a família, se organizar e agora voltar com o gás todo. E por um acaso essa entrevista está sendo dada no segundo dia, que a gente ensaiou ontem, voltamos hoje. Entende? Então, assim, está sendo muito bacana. Já o retorno, está vendo como a energia da coisa já funciona. Você volta num dia, no dia seguinte já tem um programa de TV, amanhã já tem show, sábado já pintou outro show, já vamos fazer esse show, segunda já tem outra TV, já tem uma entrevista em rádio, aí a nossa música, ligaram para ele na estrada, vindo para cá, que está tocando já na Rádio Cidade, lá no Rio, uma das faixas do disco, a tempo, quer dizer, a coisa assim, pô, beleza, renovou, tá tranquilo, agora, gol, entendeu? Hoje eu peço a paz que invada todo lar, sem credo, cor ou diferenças.
todos saiam da adolescência vencedores dos seus medos e com histórias pra contar. Hoje eu peço a chuva que ao invés de tristeza traga um sorriso, a face de quem murchou, que a fome e as doenças, qualquer tipo de dor, se transforme numa flor, sem espinhos, por favor. Eu juro, se novas chances me forem dadas, vou conquistar. Eu juro que não tenho medo de lutar. Eu juro que se novas chances me forem dadas, vou conquistar. Eu juro que não tenho medo de lutar. Eu juro